Olá, turma do nono ano, aqui é o professor Joseph, mais uma vez. Então, vamos aqui com nosso capítulo 12, né? Finalmente chegamos aqui em nossas reações químicas, dos nossos pequenos cálculos, dos nossos números propriamente dito, né? Então, a partir de agora, né, eu quero chamar um pouco a atenção de vocês, né, principalmente para não gerar muita dúvida nessa questão, principalmente nesse capítulo, né? Agora é o momento de vocês pararem, observar o que vocês já estão absorvendo, né, e o que vocês estão em dificuldade, para quando chegar ano que vem, no primeiro ano, vocês não sentirem tanta dificuldade, né, principalmente pelo momento que nós estamos passando. Mas enfim, então vamos aqui com nossas reações químicas, né? Primeiramente, né, um breve histórico, né? A gente tem uma pequena frase aí que se chama, né, que se diz: nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nada se cria do nada, nada se perde por nada, apenas tudo se transforma. Então, essa é a questão, né, que a gente está se referindo nessa frase aí, né? Então, é o seguinte: primeiramente, né, um breve histórico de alguns historiadores, de alguns pesquisadores que deram um pontapé, né, para a nossa química e principalmente no quesito de reações químicas, né? Então, a Lei da Conservação de Massas foi publicada pela primeira vez em 1760, em um ensaio de Michael Lomonosov, né? Ele foi um dos primeiros historiadores, né, primeiros cientistas, na verdade, a se ter o conceito das leis da conservação de massa. Vou explicar já já o que significa. No entanto, a obra não repercutiu na Europa Ocidental, acabando, né, cabendo ao francês Antoine Lavoisier, que esse é o mais conhecido, né, o papel de tornar mundialmente conhecido como o que hoje se chama Lei de Lavoisier, né? Então, vamos ver primeiro o que, que é. Então, o que são reações químicas, né? Nada mais são processos que transformam uma ou mais substâncias chamadas de reagente e outras substâncias chamadas de produtos. Ou seja, para acontecer uma reação química, precisa ter um negócio chamado de reagentes, como os exemplos aqui, temos duas moléculas de H2O, e os produtos, que vai ser o quê? Vai ser o produto da reação entre esses reagentes, né, que vai gerar um produto, né? Em uma linguagem mais acadêmica, dizemos que a reação química promove mudanças na estrutura da matéria. Que nem eu mencionei, quando a gente fala de fenômenos químicos, né, reações químicas, a gente está alterando principalmente o grau de estrutura molecular, né, daquela matéria, de determinada matéria, né? Então, essas reações são apresentadas por equações químicas que devem descrever o processo qualitativamente e quantitativamente a respeito da lei da conservação de massa. Ou seja, para ocorrer essas reações aqui, ela tem que respeitar uma lei, né, de Lavoisier, que se chama Lei de Conservação de Massas. O que isso significa? Né? Isso é um processo qualitativo e quantitativo. De quê? De quantidades de elétron. Ou seja, essa lei da conservação de massas fala o seguinte, que a mesma quantidade de átomos de uma molécula dos reagentes que está desse lado, né, chamado de reagente, tem que ter a mesma quantidade de moléculas, né, sendo elas divididas ou alteradas, não importa a sua formação, mas que tenha a mesma quantidade de átomos desse outro lado chamado de produto. Beleza? Então vamos lá. Então, leis que reagem às reações químicas. Então, foram formuladas as leis experimentais, também chamadas de leis ponderais das reações químicas. Né? O precursor aí foi o Lei de Lavoisier, né? Foi considerado o pai da química moderna. Em seu Tratado Elementar da Química, escreveu a conhecida Lei de Conservação de Massas. Então, ela diz o seguinte: é uma reação química isolada, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas do produto. Como assim? Então nós temos aqui os reagentes C, carbono mais oxigênio, beleza? Vai dar um produto chamado de CO2, que dá, se diz, monóxido de carbono. Tranquilo. Como é que se calcula a quantidade de massas dessas reações? Então, vocês sabem, né, que dentro da tabela periódica, a organização dos elementos, cada elemento vai ter uma quantidade de massa diferente da outra. Então, no caso aqui, a massa do carbono, ele isolado, ele tem 12 gramas. E a massa do oxigênio, ele vai ter o quê? 32. Por que 32 gramas? Porque a gente tem aqui, ó, O2. A massa do carbono é 12, não é? A quantidade de elétrons, né? E aqui a quantidade, o número dele é 16.
mas como eu tenho 2 moléculas de oxigênio, vai ficar para 32. Aí vocês, né, pegam o auxílio, mais uma vez, da tabela periódica, para confirmar isso que eu estou dizendo, beleza? Então é o seguinte, então ao total nós temos 44 gramas, né, somando esse com esse. No meu produto, né, no meu produto, chamado de gás carbônico, né, eu tenho que ter o quê? 44 também. Então, a mesma quantidade de massas elementares dentro dos reagentes, eu vou ter a mesma quantidade dentro do meu produto. Então, isso é basicamente o que a lei está querendo me dizer, né? A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tranquilo, né? Então, passo a passo, vamos aqui devagar, para a gente até chegar ao nosso, ao nosso principal tema, né? Então, as equações químicas apresentam dados importantes da reação que está descrevendo a saber, né? Então, é dado em fórmulas, né? Como dito na aula passada, existem alguns tipos de fórmulas estrutural, fórmula molecular, não é? E fórmula estrutural simples e por aí vai, né? Então, o que as fórmulas significam? Indicam quais são as substâncias que irão participar da reação. Qual é a substância que vai participar da reação? H2 e O2, né? Então, temos aqui a fórmula da água que temos hidrogênio e o oxigênio, né? 2 moléculas de hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio, que são quem? Os reagentes, porque está do lado esquerdo, tranquilo. E o H2O que temos como produto da reação. Então, se eu unir hidrogênio com oxigênio, eu vou ter uma molécula de H2O. Né? Nesse caso aqui, eu estou induzindo ela a se transformar em H2O, né? Eu estou preparando uma reação. Mas isso acontece naturalmente na natureza, né? Essas 2 moléculas aqui, né? Esses 2 átomos, né? Eles têm um alto grau de afinidade. Não é por isso que elas têm grande facilidade de se unirem, né? Para formar o quê? A principal fonte é a água, né? Então a fórmula é praticamente essa, indica os elementos e de ter um negócio nas fórmulas que chama de coeficiente. O que são os coeficientes? Indica quantas moléculas participam da reação. No caso do exemplo dado, os coeficientes é 2, 1, 2. Como assim, professor? Deixa eu começar a riscar aqui agora. Como assim? Então, a fórmula é essa. Que indica quem é os que estão participando da reação, né? Aqui no caso é o H2O como produto. Os meus coeficientes vai ser a quantidade de elementos que eu estou indicando na minha fórmula. No caso eu tenho 2 moléculas, né? Multiplicando aqui o hidrogênio. Aqui tem quantas? Uma. E aqui tem quantas moléculas de água? 2. Então os meus coeficientes, né? Que se chamam aqui, meus coeficientes, são as quantidades de números que eles vão aparecer dentro da minha reação, né? Que inclusive tem que ter a mesma quantidade no meu produto, tranquilo, né? Então, o que significa dizer que 2 moléculas de hidrogênio reagem com uma molécula de oxigênio, gerando o quê? O meu produto, que é quem? 2 moléculas de água, 2 moléculas de H2O. Tranquilo, né? Então, vamos pegando aí, identificando como é que a gente consegue identificar uma reação, né? Aqui para vocês é uma reação química, né? Hidrogênio mais oxigênio vai gerar quem? H2O, gera água, beleza? Então, aqui voltando, fórmulas é quem está reagindo e quem é o meu produto. Os meus coeficientes é a quantidade de vezes que eles vão, é a quantidade de vezes que eles vão aparecer no meu produto. Entenderam? Então vamos lá. Então vamos adiantar aqui nosso processo. Então aqui nós temos outro exemplo, né? Quer dizer, na verdade é o mesmo exemplo que a gente está falando anteriormente, mas aqui ele está no modo, né? Como se dizer que cru. Né? Então observe a equação: H2 mais O2 vai gerar quem? Vai gerar H2O. Não é isso? Tranquilo. Então, o que vocês perceberam nessa reação? O que a gente consegue observar nessa nossa reação? Percebe-se que antes da seta, no caso aqui os reagentes, há 2 átomos de hidrogênio. Deixa eu riscar aqui. Há 2 átomos de hidrogênio, não é? E 2 de oxigênio nos meus reagentes. Beleza? No meu produto, eu tenho quantas moléculas de hidrogênio? Eu tenho 2 moléculas de hidrogênio. Tá correto? E quantas moléculas de oxigênio eu tenho? E agora?
Eu não tenho nenhuma molécula de oxigênio. O que que eu faço? Então, ela está batendo a representação da lei da conservação de massas? Não. Por quê? O número de reagentes do produto, da quantidade de massa do produto, está sendo diferente da quantidade de massa dos meus reagentes. Tranquilo? Então, o que que eu tenho que fazer? Então, dentro da química, existe um negócio chamado de balanceamento de equações. O que que é um balanceamento? O que é você balancear algo? É você tentar equilibrar uma coisa dos dois lados, não é assim? Então, para se ajustar essa equação, coloca-se na frente duas substâncias, coloca-se na frente das substâncias, números que multiplicam a quantidade de cada elemento dessa substância. Esses números são chamados de coeficientes estequiométricos, né? Então, quem são meus coeficientes aqui normais, né? Os meus coeficientes aqui, nós temos uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio e uma molécula de H2O, no caso da água, meu produto. Beleza? Mas essa substância está balanceada? Não. O que é que eu tenho que fazer? Colocar números que a gente consiga equilibrar esses valores. Então vamos lá. Então o que foi feito aqui? Se você prestar atenção, né, observa agora a lei da conservação de massa. O que foi apresentado aqui? Então, deixa eu riscar aqui mais uma vez. Então nós temos aqui uma molécula de hidrogênio, né? Duas moléculas de hidrogênio, né? Duas moléculas de hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio. E de oxigênio, eu tenho quantas? Duas moléculas de oxigênio e nenhuma molécula aqui, né, de oxigênio. O que é que eu tenho que fazer para esses números conseguirem ficar iguais? Né? O que é que eu faço? Né? Eu vou lá e adiciono, né, o número 2 aqui, ó, como aqui está me referindo. Aí aqui, ó, se eu colocar o número 2 aqui, eu vou ficar com quanto na minha formulação? Esse com esse, eu tenho